Quando outras crenças ou ideologias se manifestam, existe uma aceitação diferente, ao contrário do que acontece com o cristão? Existe. Existe, As? Lá onde eu estava existia muito. Foi como eu falei, né? Como se a gente estivesse literalmente aqui, embaixo, sabe? Então, eu via muito isso. As pessoas, elas, sei lá, passavam qualquer outra pessoa com uma crença diferente. Ah, não sei o que, respeito, mas qualquer questão que abria a boca pra falar já era, sabe? Cala a boca, mano. Tipo assim. Então, eu vivi muito isso na minha faculdade. É real mesmo. Existe uma... Na verdade, como tá se pregando, né? Essa ideia de que a gente respeita todo mundo e etc, etc. Tem que respeitar todos os pensamentos, todas as crenças. Então você vê que tipo assim, o cristão, ele não tá dentro desses grupos que... Tem que ser, Bacana, Sim. que legal, entendeu? Então, eu vou falar uma coisa aqui, gente. Eu não tô de nenhuma forma, quando eu falar assim, perseguição, ou nada, eu não tô de nenhuma forma querendo comparar o que a gente vive no nosso país com o que alguns irmãos estão vivendo nesse momento em algumas nações. Sim. De perseguição ao ponto de perder a vida, né? Tá muito longe disso. Mas o que eu tô querendo dizer é que existe uma perseguição maquiada. Existe uma perseguição ali Velada. disfarçada. Né? E tipo assim, que perseguição? Vocês estão sendo perseguidos? Eu nunca vi. Olha só. Entendeu? Eu nunca vi um crente sendo perseguido. Mas pergunte lá pro crente como é que ele se sente. Entendeu? Então, é exatamente isso. Por isso que eu falo que a gente precisa entender. Isso é muito real, gente, porque eu nunca me interessei tanto por a questão de entrar nas áreas de influência. Eu tava lá no grupo das pessoas que estavam dentro daquela bolha, que entendiam que o lugar de crente, que todo o meu chamado, tudo aquilo que o meu propósito de vida estava totalmente ali, só ali dentro. Então, quando eu comecei a abrir os meus olhos, o Senhor começou a me dar sabedoria para entender que Ele me colocou aqui. Nós estamos aqui. Você está aí no seu trabalho, você está aí na sua faculdade, você está aí no meio da sua família. Então, aonde você está é onde a tua verdade vai iluminar a vida das pessoas. E a gente só dá aquilo que a gente tem. Sim. Né? Então, antes de eu ser um especialista na saúde das pessoas, antes de eu ser um médico, vamos dizer assim, eu tenho que ser um especialista no conhecimento de Deus. Tenho que conhecer o Senhor. Show. Porque eu não tô ali para dizer às pessoas o que é que elas têm que fazer como profissionais. Tudo bem que eu acredito que quando você é um bom profissional cristão, você já está ensinando como que Deus vê um profissional, porque nós acreditamos que o Senhor fala sobre excelência, você ser bom naquilo que você faz. Mas a gente não está ali só apenas nas áreas de influência que eu falo, só para dizer o que as pessoas têm que fazer, discipular as pessoas em relação a isso, mas para levar Deus para essas pessoas. Né? Então, você que quer entrar na faculdade, você que está na faculdade, você precisa se encher de Deus. Amém. Você precisa conhecer a Deus, porque não estou falando sobre estratégias, que Deus tem várias estratégias, nos dá várias estratégias para como chegar às pessoas, mas o que o Brasil, o que as pessoas, o que as universidades precisam, o que a nossa sociedade precisa é do conhecimento de Deus. Amém. E elas estão sedentas disso. Elas não sabem muitas vezes, mas elas estão sedentas disso. Então, cara, isso girou uma chave na minha vida, porque inclusive até tive uma conversa com o pastor uns meses atrás, que eu não tinha consciência da profundidade do meu chamado em relação à medicina. Uau. Tanto que eu me sentia um Jonas, tipo assim, fugindo do meu chamado, fugindo daquilo que Deus me gerou para fazer na Terra. E quando eu entendi, cara, é ali, entendeu? Teve uma aula que um professor, ele é até cristão, ele falou algo muito interessante. Você quer ser um bom médico? Comece amando as pessoas. Uau. Servindo as pessoas. E, cara, você quer algo mais cristão, mais do que você viver o seu chamado em Deus do que isso. É verdade. Né? Então, isso girou uma chave na minha cabeça, que foi assim, cara, é isso. Então, aonde eu estou,
eu preciso entender. Ali o Senhor me colocou para que as pessoas cheguem até Ele. Sim. Então, dentro do meu consultório, da loucura do 28 de agosto, a forma como você atende o seu paciente, a forma como você conduz uma cirurgia, a forma como você avalia um paciente, a forma como você decide parar um pouquinho e olhar no olho da pessoa e dizer, o que você está sentindo? Se importar, né? É mesmo. Perfeito. Mas eu não acredito que a pessoa às vezes não sabe, tá tomando algo que você sabe, como um cientista, que, cara, aquilo ali talvez não esteja fazendo tão bem pra pessoa. Mas só de você ali ouvir, poxa, te entendo e tal, legal. Você já tá se posicionando na sua área de influência. Sim. Então, isso é muito forte hoje, no que eu tô vivendo, assim. É algo muito profundo que o Senhor abriu os meus olhos para entender o lugar onde Ele me colocou. Amém. Mas a essência, a base disso é não esquecer quem eu sou nele. Porque é isso que as pessoas né? O principado desse mundo, o principado, esse espírito de engano, esse espírito de rebelião, de independência. Nossa, sim. É muito. isso que quer que seja arrancado de você. Sim. É isso Então, mesmo. pare um pouquinho durante o teu período aí, o que você está estudando. Pare, senta, reflete, cara, quem eu sou? Né? O que eu sou? Quem eu sou em Deus? Será que eu estou entendendo quem eu sou em Deus? Será que eu estou entendendo? Será que eu estou tendo um relacionamento com Deus? Porque é aquilo que a gente sempre fala, né? O nosso inimigo, eu estou falando de inimigo espiritual, ele não descansa. Enquanto ele não conseguir te convencer de que você não é aquilo que Deus diz que você é. Então, chegou um momento da minha vida que eu comecei a ser convencido de que ou eu servia a Deus na igreja, como líder, como envolvido no reino, ou ia seguir uma profissão. Sim. E era esse engano que estava me tirando de Deus. Mas quando eu entendi que aquilo que o Senhor me chamou para ser, aquilo que Deus me gerou para ser, para viver, para fazer, estava totalmente relacionado. Foi uma coisa tão simples que o pastor falou num culto que, tipo assim, até estava compartilhando em casa. Talvez ele nem percebeu que foi algo, para mim, explodiu assim minha cabeça. Ele falou assim, cara, o meu chamado tem a ver... Não, a diferença do chamado para a questão do chamado profissional, né? Aí o Senhor falou assim, não, uma coisa está totalmente relacionada com a outra. Então Deus começou a falar muito forte comigo. Maurício, você precisa entender que todo esse tempo que você se preparou para viver o que você está vivendo é porque eu quero que você se posicione nesse lugar. Que as pessoas que têm acesso a esse lugar, elas sejam convencidas, elas sejam impactadas, sejam influenciadas pela verdade que você carrega. Amém. Então, isso é muito forte. Assim, estou compartilhando isso, gente, porque é exatamente aquilo que eu estou vivendo. Então, eu já estudei na Universidade Federal, hoje eu estou na instituição privada, mas nesses dois ambientes, o que me faz hoje permanecer em pé diante de tudo isso é o entendimento de quem eu sou em Deus. Amém. Porque, por mais que não exista uma perseguição, mas sem você perceber, você está sendo influenciado para esquecer aquilo que você é. Uau. Sim. Verdade. Faz sentido? Total. Faz muito. É isso. Eu queria até dar um testemunho aqui, que enquanto o Maurício falava, eu fui me recordando, né? E é muito louco isso, porque realmente a nossa guerra não é contra homens, contra a carne, né? Nossa guerra é realmente contra principados e potestades. Então, assim, eu antes de ter a minha experiência com Deus, eu era altamente preconceituoso por crente. O que um dia um crente fez contra mim? Nada. Por que eu era preconceituoso? Porque simplesmente eu olhava pra eles e não me identificava e não gostava. Achava eles brega, por exemplo. Entendeu? E judeu. O que algum judeu fez pra mim algum dia? Nada. Por que eu não gostava de judeu? Entendeu? Eu achava eles arrogantes, prepotentes, porque eles não se misturavam, não sei o quê. Mas o que eles fizeram pra mim? Nada. Entendeu? Mas eu era altamente preconceituoso. Era preconceituoso contra pastor. Que pastor que me roubou? Nenhum pastor me roubou. Mas eu falava que pastor era ladrão. Nossa. Né?
Então, assim, com que influência que eu cheguei nesse ponto de ser preconceituoso? Influência espiritual. Sim. Entendeu? Só que, pra mim, enquanto tá nesse nível, né, se eu não tivesse me convertido, hoje eu estaria como? Hoje a minha intolerância, né, ao cristão, ao judeu, seria muito maior. Porque, pra mim, isso só iria crescendo, aí iria ter, sim, talvez, quem sabe, eventos, e aquilo que a pastora falou, essa desconfiguração, ou seja, eu não gosto tanto daquilo que eu passo a pegar a aversão e me posicionar contrário àquilo. E aí, quando eu acho algum que me embarrera, ou que queira dizer que eu tô errado na minha convicção, no meu preconceito, aí aquilo vira pessoal, e aí vira aí que surge, né? Os crimes, né? Exato. Então, é muito real isso, né? Então, assim, eu tô falando de mim mesmo. Eu fui essa pessoa, né? E para mim, não tem uma outra explicação que não seja o meu preconceito partia de um lugar espiritual. E que para mim, se alguém falasse assim, você tá sendo preconceituoso ou você está errado nesse ponto de vista, não. Nunca que eu ia reconhecer. Assumir. Entendeu? Porque era uma coisa que ali estava sendo formado num inconsciente de forma espiritual, né? E eu achei muito legal isso que tu falou, porque eu vejo muito isso nas atitudes da Yas, né, que eu acompanhei boa parte dela na faculdade, mesmo sem ter conhecimento de debate, de não sei o quê, conhecimento histórico, ela sempre buscou agradar a Deus, né? Ela sempre buscou estar alinhada no espiritual com Deus. Então, talvez você aí no teu curso não saiba como vencer teus colegas ou até mesmo professores num debate, alguma coisa assim. Mas se você estiver cheio de Deus, de alguma forma, as pessoas vão ser impactadas pelo Espírito Santo que está dentro de você. E é ele que convence. Perfeito, Yaris. E aí ele convence.